Diz o versículo 12 do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Que é o grande rio Eufrates, sobre o qual esta praga é derramada? Dizem uns que se trata do literal rio Eufrates que corre na Ásia. Outros dizem que é um símbolo da nação que ocupa o território pelo qual flui o rio. E, evidentemente, a última opinião é preferível por muitas razões. Vejamos. Primeiro, seria difícil compreender o que se ganharia com o secar do rio literal, visto que não ofereceria nenhum obstáculo grave ao progresso de um exército em marcha. Deve notar-se ainda que a seca ocorre para preparar o caminho dos reis do Oriente, isto é, a organizações bélicas regulares, não a uma promíscua, desequipada multidão de homens, mulheres e crianças, como eram os filhos de Israel no Mar Vermelho ou no Jordão. O Eufrates tem apenas 2.800 quilômetros de percurso, ou seja, bem menor que o rio Mississippi, com 3.766 quilômetros de extensão. Ciro, rei dos persas, sem dificuldade, desviou o rio do seu leito no cerco de Babilônia. Durante as numerosas guerras que têm sido travadas ao longo de suas margens, muitos exércitos têm atravessado repetidas vezes as suas correntes, sem que jamais fosse preciso secá-lo para poderem passar. Não é interessante isso? Segundo ponto, seria tão necessário secar o rio Tigre como o Eufrates, porque o rio Tigre é quase tão grande como este. Suas nascentes distam apenas uns 80 quilômetros uma da outra, nas montanhas da Armênia, e ambos correm quase paralelo um do outro por todo o seu percurso. Todavia, a profecia nada diz do rio Tigre. Terceiro, a secagem literal dos rios tem lugar sob a quarta praga, em que é dado poder ao sol para abrasar os homens com o fogo. Durante esta praga ocorrem, sem dúvida, as cenas de seca e fome tão vividamente descritas pelo profeta Joel e, como resultado delas, expressamente se afirma que os rios se secaram. Anotem aí para vocês lerem na sequência. Profeta Joel, capítulo 1, versículos 14 a 20. Deem uma lida lá, tá bom? Profeta Joel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O Eufrates dificilmente poderá constituir uma exceção a este flagelo da seca, causada pelo ardor do sol no quarto flagelo. E pouca água ficaria para secar literalmente sob a sexta praga. Estas pragas, pela própria natureza do caso, devem ser manifestações de ira e juízos sobre os homens. Mas a seca do Eufrates literal é tudo o que se apresenta aqui. Esta praga não se reveste dessa natureza e não se torna, afinal, um acontecimento de grande gravidade. Com todas estas objeções contra a possibilidade de considerar aqui o Eufrates como um rio literal, este deve compreender-se figuradamente
como simbolizando o poder que, ao começar essa seca, tenha o domínio do território banhado por esse rio. Todos concordam que este poder foi a Turquia. Daí que podemos buscar o cumprimento das especificações desta profecia em algo que afete diretamente a nação turca. Mas vamos fazer aqui uma pausa e no próximo programa nós trataremos deste ponto especialmente. Aquele fraternal abraço.